Sabe, quando a gente pensa em inteligência artificial, é muito fácil ir longe, imaginar um futuro de ficção científica. Mas a verdade é que a IA já está aqui, entre nós. E ela não é uma ameaça do futuro, não. Ela é, na verdade, um espelho. Um espelho que reflete a nossa sociedade como ela é hoje, com todas as suas falhas. Então, vamos mergulhar nesse assunto. A gente vai entender como a IA funciona como esse espelho. Vamos passar pelo ciclo vicioso dos dados, analisar um caso bem prático sobre recrutamento, ver as consequências disso em áreas super importantes e, por fim, encarar o desafio ético que tudo isso representa. Para começar, tem uma coisa que precisa ficar bem clara. Os sistemas de IA aprendem com a gente. O problema não é um código malicioso escrito por alguém. A raiz da questão está nos dados humanos, que são imperfeitos, e que a gente usa para ensinar as máquinas. Isso nos leva direto a um conceito central, o viés algorítmico. O que é isso, afinal? Pensa assim, é um erro sistemático, um padrão, dentro de um sistema de computador que acaba gerando resultados injustos. Ele favorece um grupo de pessoas em detrimento de outro. Não é uma falha aleatória, é algo que se repete. Mas como é que esse erro acontece? Para entender de verdade, a gente precisa ir lá na origem de tudo, né? Nos dados que a gente usa para alimentar esses sistemas tão poderosos. O ponto-chave aqui é o seguinte: os dados não são neutros. A IA aprende com o nosso passado. Só que esse passado, ele está carregado de desigualdades, de preconceitos históricos. E o algoritmo não fica questionando se os dados são justos ou não. Ele simplesmente procura padrões e aprende com eles, mesmo que esses padrões sejam discriminatórios. E é aí que se forma um ciclo vicioso perigoso. Tudo começa com os dados históricos que já são enviesados, aí o algoritmo aprende esse viés, depois ele começa a tomar decisões que replicam essa discriminação. E essas decisões geram o quê? Novos dados, que também são enviesados. E esses novos dados vão alimentar o sistema de novo, reforçando o preconceito inicial. É uma bola de neve. Ok, isso tudo pode parecer um pouco abstrato, né? Então vamos para um exemplo bem concreto, um caso real que mostra direitinho como esse ciclo funciona na prática. Imagina uma gigante da tecnologia que criou uma ferramenta de IA para selecionar currículos. A ideia parecia ótima, né? Otimizar o processo. Só que tinha um problema enorme. A IA foi treinada com o histórico de contratações da própria empresa dos últimos 10 anos. E esse histórico era, na sua esmagadora maioria, masculino. O resultado? Pois é, a ferramenta passou a discriminar sistematicamente as candidatas mulheres. Ao invés de criar um processo mais justo, a tecnologia acabou, na verdade, reforçando um desequilíbrio que já existia na empresa. E olha que loucura como isso funcionava. O algoritmo aprendeu a dar preferência para padrões de linguagem que eram mais comuns em currículos de homens e, ao mesmo tempo, ele penalizava palavras como feminino. Por exemplo, se no currículo estivesse escrito capitã do time feminino de xadrez, isso contava pontos negativos. O viés não era sobre a qualificação da pessoa, mas sobre a linguagem que o sistema associou a um gênero. Recrutamento é só a ponta do iceberg. Agora vamos ampliar um pouco o nosso foco para ver como esse mesmo tipo de problema aparece em outros setores que são absolutamente críticos para a vida de todo mundo. No sistema de justiça criminal, por exemplo, a coisa fica bem séria. Existem ferramentas que calculam o risco de uma pessoa voltar a cometer um crime, só que elas aprendem com dados históricos que já podem ter um viés racial. O resultado é que réus de minorias podem receber uma pontuação de risco mais alta, e isso impacta diretamente as decisões sobre fiança e até o tamanho da sentença. É, basicamente, transformar um preconceito institucional em um algoritmo. No mundo financeiro, a história se repete. Algoritmos de crédito, por exemplo, podem usar informações como o CEP de onde a pessoa mora como um fator de decisão. Só que isso pode acabar funcionando como um substituto para a raça ou classe social, negando o crédito e criando mais uma barreira para o crescimento de comunidades que já são marginalizadas. E na área da saúde, aqui as consequências podem ser, literalmente, de vida ou morte. Se um algoritmo é treinado com dados que mostram que, no passado, certos grupos tiveram menos acesso a hospitais, ele pode aprender que essas pessoas precisam de menos cuidados, e isso pode levar a uma distribuição errada de recursos e tratamentos que salvam vidas. Olhando para tudo isso, fica muito claro que o nosso desafio não é só técnico, de programação. Ele é, acima de tudo, um desafio ético. E aí fica a pergunta: o que a gente faz a partir de agora? É crucial entender que o viés algorítmico não é só um bug no sistema. É um espelho que amplifica os preconceitos que já estão aí, na sociedade. A tecnologia, nesse caso, está nos forçando a olhar para um reflexo bem desconfortável de nós mesmos. Então, para construir um futuro mais justo com essa tecnologia, o caminho vai exigir mais do que só boa vontade. Primeiro, a gente precisa de transparência,
para conseguir entender como a IA toma suas decisões. Depois, os algoritmos precisam ser auditáveis, ou seja, permitir que especialistas independentes possam investigar e corrigir esses vieses. E talvez o mais importante, é preciso pensar na equidade desde o começo, ativamente. O objetivo não pode ser só eficiência, tem que ser a construção de sistemas justos por design. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão importante. Como a gente pode garantir que a inovação, que promete tanto progresso, não acabe se tornando, ironicamente, uma nova e poderosa barreira para a justiça social? Fica aí o pensamento.